Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, oro para que tudo lhe corra bem e tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Temos que orar para que aconteça. Não podemos dizer se tudo está bem com a nossa alma, nosso exterior vai estar bem, tudo vai dar certo. Não, nós vemos aqui que precisamos orar para que isso aconteça, mesmo sendo vontade de Deus. Orar é cooperar com Deus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Em muitos círculos cristãos pensam assim: Deus cura, cremos que Ele cura muitas pessoas, mas muitos têm que ficar enfermos, porque Deus está ensinando uma lição. Está os corrigindo, ou estão levando a sua própria cruz. Isso é verdade? Vejamos o que diz a Bíblia. A Bíblia diz claramente, de forma muito clara e enfática, que todos que vieram a Jesus foram curados. Eu disse, todos os que vieram a Jesus foram curados. Jesus podia ter deixado alguns exemplos de alguém para quem disse: não é minha vontade curar você. No seu caso existe um misterioso propósito que você ainda não sabe. Ou para outro ele diria: meu pai está castigando você, é por isso que está doente. Esse pensamento é prevalente em alguns círculos cristãos. Eles dizem que alguns cristãos estão doentes porque Deus está os castigando. Se isso é verdade, você acredita de fato nisso? Seria um pecado se você está debaixo de castigo de Deus, doente por causa de um castigo de Deus. Seria um pecado ir ao médico para sair do castigo. Certo? Se isso fosse verdade, todas as enfermeiras seriam instrumentos do diabo. Os médicos trabalhariam para o diabo e todos os hospitais seriam casas de rebelião. Mas é claro que não é assim. Não tem nenhum fundamento. Alguns creem que Deus está os castigando, mas vão ao médico para tentarem melhorar. Obviamente não acreditam nisso. Não tem absolutamente nenhum fundamento. Amém? E se você insistir nessa sequência lógica até o final, se seguirmos essa lógica, dizem que Deus está ensinando uma lição, por isso estão doentes. Bem, se seguirmos esse raciocínio até o final, quando aprendessem a lição, deixariam de ficar doentes. Certo? Aprenda a lição e fique saudável. Mas não é assim, irmãos. Deus não nos corrige com doenças e enfermidades. Deus nos corrige, e às vezes é doloroso, mas sempre é com sua palavra. Ele pode permitir que alguém que você ama lhe corrija. Amém? É dolorido, mas é Deus que está promovendo. Deus pode enviar um amigo para corrigir você, mas Deus não usa a enfermidade, assim como o pai não faria seu filho ficar enfermo para lhe ensinar uma lição. Pais assim vão para a cadeia. São encarcerados. Homens pecadores fazem isso. Bem, alguns dizem: nós oramos por certa pessoa e ela não ficou boa. Sempre surgimos com uma teoria para explicar nosso fracasso. E dizem: se oramos por alguém e essa pessoa não ficou bem, é porque esse é um caso único. Na Bíblia tem um exemplo desse tipo de pensamento. Jesus estava na montanha da transfiguração e ele desceu. Ele estava com Pedro, Tiago e João e ele desceu para onde estavam os outros discípulos. Ele viu uma multidão ao redor deles e os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino possuído, mas não conseguiam. O menino ainda estava endemoniado. A maior parte dos crentes vem com suas próprias conclusões para encobrir seu fracasso. E dizem: bem, o menino não foi liberto, nós oramos por ele, então não é vontade de Deus.
certo? É algo misterioso. Ele é maior do que o nosso entendimento. É vontade de Deus que ele esteja doente. Eu creio que Deus cura, mas nesse caso, não foi vontade de Deus. O que Jesus fez? Ele veio e expulsou o demônio daquele menino. Perceberam? Assim, fica muito claro com esse evento. E a propósito, Jesus disse para o pai desse menino, se podes crer, ele disse para aquele homem, se podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai fez uma oração muito inteligente, eu acho, que é uma das melhores orações da Bíblia. Ele disse, eu creio, ajuda na minha incredulidade. E Jesus expulsou o demônio. Você já fez esse tipo de oração? Eu já fiz. Senhor, eu creio. E ele me disse, podes crer? Eu creio, Senhor, com um pouquinho de fé que eu tenho. É que minha janela de fé é como um pequeno buraco de fechadura. Aumenta, Senhor. Amém? A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio. Ele não deu desculpas. Depois, nos diz a Bíblia, de libertar, entregar o garoto para o seu pai, os discípulos perguntaram a Jesus, por que não podemos expulsar? Por que não podemos curar o menino? Jesus respondeu, escute bem, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele disse, por causa da vossa pouca fé, pela falta de fé. Agora, sou grato porque Jesus disse isso. Ele não disse por causa da falta de oração, por causa da falta de jejum. Ele não disse por faltar a vocês caráter moral. Ele não disse pela falta de santidade. Graças a Deus ele disse, por causa da pouca fé. Incredulidade significa não ver quem está na sua frente. É não entender quem esse maravilhoso Jesus é. Fé é simplesmente contemplá-lo. Incredulidade é não contemplá-lo mais, ver meu sentimento, a minha fé, minha experiência, porque não sinto paz, como eu sou justificado. A Bíblia diz em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não diz, tendo sido justificados pelos sentimentos, temos paz com Deus. Esqueça a você mesmo, não olhe para você mesmo, busque tudo em Cristo. Não fale dos seus sentimentos, eles podem mudar. Você se sente bem agora, amanhã está mal. Veja que eu não estou profetizando, estou só falando. Não siga seus sentimentos. Pode sentir Deus tão próximo e dizer aleluia, e cantar a música aleluia, e sente o arrepio, que bom arrepio. Mas à noite não sente mais esses arrepios, como se Deus não estivesse perto. Mas Deus está sempre perto e jamais nos deixa. Amém? Não somos justificados pelos nossos sentimentos, e sim pela fé. Amém? A fé, por outro lado, não é, se eu crer por muito tempo vai acontecer. Por exemplo, agora você está aqui dentro do templo, e você que assiste também está debaixo de uma cobertura, certo? O sol está brilhando lá fora. Se eu disser para você que creio que o sol está brilhando, minha fé não faz o sol brilhar. Minha crença se alinha com um fato. O fato de que o sol brilha alinha com esse fato. Se disser, eu não acredito que o sol brilha, a sua crença não vai fazer com que o sol deixe de brilhar. Sua crença não faz o sol brilhar, mas sua crença se alinha com a realidade. Se eu creio que o sol está brilhando e sair e me bronzear, nossa crença repercute nas nossas ações, mas não produz a luz do sol. Alguns têm essa ideia que tem que crer por muito tempo. Não tem nada a ver com isso. Somente nos alinhamos a uma realidade. Amém? Deus quer que você esteja bem, quer que esteja saudável, e se ainda não consegue ver os resultados manifestados, lute a boa batalha da fé, sabendo no seu coração que Deus quer que você esteja bem, Deus quer que você prospere, assim como sua alma prospera. Você já fez essa oração pelos seus filhos?
Eu faço essa oração para o meu filho, oro para que ele prospere e tenha boa saúde, assim como sua alma está bem. Você deve orar pelo seu esposo ou pelo seu marido para que ele prospere, tenha saúde, como sua alma prospera, mas existe sempre um grupo de cristãos que dizem coisas assim: ah, você é do evangelho da prosperidade e da saúde? Não existe tal evangelho da saúde e da prosperidade. Ok? Tem somente o evangelho da graça e da paz. Deixe-me dizer que o evangelho da graça e da prosperidade produz saúde, produz abundância, não produz pobreza. Amém? No final de tudo, você vai acreditar nesse grupo de cristãos, naquele grupo de cristãos, ou vai crer na palavra de Deus? Por que orar para que alguém tenha saúde se não é vontade de Deus? Diz claramente que Deus quer que você tenha saúde. Posso ter um amém? Ok? Quero compartilhar, irmãos, que estamos sofrendo por falta de pregação sobre essa verdade. Quando lemos o contexto de 3 João, vemos que João diz: porque muito me alegrei como tu andas na verdade. E a verdade tem sempre a ver com as boas novas, o evangelho. Quando você crê no evangelho, sua alma vai bem. E eu oro para que tenha saúde. Oro para que te vá bem em todas as coisas. Amém? Glória ao nome de Jesus. Você está me acompanhando até agora? Então existem aqueles que dizem que fomos perdoados de todos os pecados judicialmente, mas parentalmente é um outro tipo de perdão. E eles ilustram assim: se o meu filho faz algo contra mim, peca, não temos comunhão até que ele peça desculpa. Ou seja, você fica frio até que seu filho diz desculpa. Talvez seja verdade em algumas famílias. Mas você acha que Deus é assim? Que Deus espera que peça desculpa para que restaure a comunhão? Amigo, esse não é o evangelho. A história do filho pródigo é um bom exemplo disso. Quando o filho retornou para casa, depois de gastar o dinheiro do seu pai de forma dissoluta, quando o pai o viu, o pai correu. Note o que fez o pai e que o filho não fez. O pai viu, o pai correu, o pai abraçou seu filho, o pai beijou-o e o pai disse: mate o bezerro cevado, vamos celebrar. 5 reações ou 5 ações do pai. O filho não fez nada. O filho não confessou. Na verdade, depois que o pai o amou, depois que o pai o perdoou, disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai nem deu atenção. O pai disse: vamos celebrar. Meu amigo, isso é a Bíblia. Eu disse: isso é Bíblia. É impossível estar tão distante da comunhão do pai do que alguém que gasta seu dinheiro, pede herança, como alguém que diz: papai, eu quero que o senhor morra agora, quero meu dinheiro agora. E depois gasta esse dinheiro com prostitutas, a Bíblia diz isso, vida dissoluta, e depois resolve voltar, e quando surge no horizonte, o pai corre na sua direção. Eu não vejo perda de comunhão. O problema não estava no pai. A inimizade estava na mente do rapaz, nunca no pai. A reconciliação não depende de Deus. Eu discordo das músicas que dizem que o sangue de Jesus reconciliou Deus para com o homem. Não, reconciliou o homem para com Deus. Deus nunca foi nosso inimigo. Nós temos o problema do pecado, verdade, mas Deus enviou o seu Filho. Foi Deus que não tinha inimizade conosco. Foi Ele que, quando éramos pecadores, enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. Por isso o arrependimento deve ocorrer. Queridos, acreditem em arrependimento como Martinho Lutero disse: mudança de mente. A primeira parte que precisa mudar é a sua mente. Muitas vezes queremos nos arrepender em nós mesmos. Tenho que me arrepender disso, daquilo outro, e nos ocupamos com isso. Arrependimento só é arrependimento quando revela de forma nova nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus. Paulo pregou em todos os lugares: arrependei-vos para
para com Deus, mudar a mente com respeito a Deus e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Você antes acreditava que Deus era contra você, agora crê que Ele é por você. Deus não quer encontrar defeitos em você, Deus quer abençoar você. Deus não é contra você, Deus é por você. Deus não odeia nem está com raiva de você, Deus ama você. Isso é arrependimento para com Deus. É o verdadeiro arrependimento. Tem um tipo de arrependimento quando você olha para você mesmo. Mas é simplesmente se ocupar com você mesmo. Que aos olhos de Deus é orgulho. Amém? Veja. A Bíblia não diz que tem uma forma de perdão e é o perdão judicial. E a outra que é paternal. A Bíblia não ensina isso. Isso é doutrina de homens. Quem crê nisso, crê que 1 João 1,9 se refere a perdão familiar. Se confessar os pecados, Deus vai perdoar. Então deixe-me perguntar, como você explicaria esse versículo? 1 João 2,12, filhinhos, eu lhes escrevo. A expressão filhinhos é um termo de muito carinho. Quer dizer, meus queridos filhos, meus amados, queridos filhinhos. Teknon, no grego, filhinhos. Eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Isso está no capítulo seguinte de 1 João. Diz que fomos perdoados, e o perdão aqui no grego está no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito significa que fomos perdoados uma vez por todas, e esse ato nunca vai ser repetido. Esse é o pretérito perfeito. Agora, uma pergunta para você. Filhinhos é um termo de família? Ou é um termo legal? Meus queridos filhinhos, me respondam. É um termo familiar, meus filhinhos? Esse termo é um termo familiar ou judicial? Um termo usado nas cortes? É uma expressão de família. Diz que fomos perdoados. Pretérito perfeito uma vez por todas. E sou certo que quando João escreveu, ele sabia algo do evangelho que nós precisamos aprender. Quando escreveu a sua epístola, obviamente escrevia para pessoas que, quando lessem a carta, talvez não estivesse bem, talvez tivessem brigado com a esposa ou a esposa com o marido, um adolescente que tivesse se rebelado no dia anterior, ou pessoas que tivessem amargura contra alguém na igreja, pessoas que não eram perfeitas, mas João sabia de alguma coisa para poder dizer, filhinhos, eu vos escrevo, porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. O verdadeiro cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, na sua autêntica essência, é baseado no perdão. Nós somos perdoados de todos nossos pecados. Se não entendemos isso, não vamos entender a cura. Muitas vezes as pessoas estão doentes porque elas pensam que têm pecados que não foram perdoados ou não foram confessados. Isso impede que creiam, impede que a fé seja liberada para que recebam a cura. Por isso, eu sou tão firme nisso. Eu quero o povo saudável. Eu quero as pessoas abençoadas. E tem um conceito certo a respeito de Deus. É por isso que em Tiago está escrito dessa maneira. O Espírito Santo diz assim, a oração da fé. Diz assim, se alguém está enfermo, chame os anciãos da igreja para ungir com óleo no nome do Senhor. E escutem, a oração da fé salvará o doente. Não podemos orar assim, eu vou impor as mãos, mas não sei se Deus vai curar. Mas vamos tentar. Deixa eu apostar. Deixa eu tentar. Isso não é oração da fé? É a oração da fé que salva o enfermo, diz Tiago. Tem que saber que a vontade de Deus é curar aquela pessoa. Não precisa de uma revelação especial, ou a manifestação audível de Deus, ou um anjo aparecendo, dizendo que é a vontade de Deus. Não, a palavra de Deus é a vontade de Deus. E Deus quer que todos tenham saúde.
Pastor, se Deus quer todos sãos, por que aquela pessoa está doente? Por que alguns não são salvos, se Deus quer que todos se salvem? Deus não deseja que ninguém pereça. Mas se sair daqui, vai encontrar muitas pessoas que não são salvas. Mas não é a vontade de Deus que se percam. A vontade de Deus é que recebam tudo que Jesus fez por elas na cruz. Mas não receberam por quê? Porque ninguém pregou para eles. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O fato de não serem salvos não reflete a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Da mesma forma, Deus quer que todos tenham saúde. É o desejo do Pai. Se você tivesse a revelação de que Deus ama você, expulsaria todo o temor da sua vida. Deus quer você bem. Oração da fé. O caminho da sua cura começa quando crê que Deus quer que você esteja bem mais do que você quer ficar bom. Como você se sente quando seu filho tem forte febre e você deseja tirar seu filho daquela condição de febre? Multiplique isso 10.000 vezes. É assim que Deus se sente quanto a você. Não pode orar pelo enfermo dizendo, vamos tentar. Mas tem que orar sabendo que é vontade de Deus. Diz, a oração da fé salvará o enfermo e, se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Se nós disséssemos para todo enfermo, olha, não se preocupe, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e, se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. O mesmo poder que cura o seu corpo, perdoa seus pecados. Está na Bíblia, irmãos, estou citando Tiago, capítulo 5. Devemos dizer às pessoas por quem oramos a verdade. O que impede a cura? A incredulidade. Elas têm escutado a mentira do diabo. Ele diz, lembra quando fez isso? Você estava viajando? Sua esposa não sabe disso? Ninguém sabe disso? Mas você fez isso. Isso aconteceu no ano passado. Isso que está acontecendo é punição. É castigo. O diabo convence você a aceitar. Ele diz, se humilhe, aceite. Você é culpado. E ele convence as pessoas disso. Por isso, afirmo tanto que o povo precisa crer. Deixe-me citar o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É a primeira coisa. E cura todas as suas enfermidades. A não ser que você creia que foi perdoado de todos os seus pecados, não vai crer que pode ser curado de todas as enfermidades. Certa vez, antes do Senhor Jesus curar um homem, e o homem desceu pelo telhado. Antes de curar aquele homem, ele disse, homem, seus pecados lhe são perdoados. Depois disse, levante, tome a tua cama e ande. Até que uma pessoa saiba que é perdoada, não existe poder para levantá-la do leito e pegar a cama onde estava deitada há tanto tempo. Por isso essa mensagem é tão importante. Quando as pessoas sabem que são perdoadas, podem receber a cura. Ele cura seus relacionamentos. Quando sabe que é perdoado, pode olhar para o seu cônjuge quando ele comete um erro e dizer, Deus me perdoou tanto, como não vou perdoar você? Por isso, você vive em um ambiente de perdão e de amor. Essa é a vida cristã. Amém? Não se deve construir uma doutrina em cima de 1 João 9. Amém? O capítulo 1 de 1 João não foi escrito para os crentes. Me refiro ao primeiro capítulo, não o livro inteiro. Se menciona minhas palavras, seja verdadeiro. O primeiro capítulo de 1 João foi escrito para os judeus agnósticos. Existem duas correntes do agnosticismo. Uma crê que Jesus não era o Cristo. O Espírito de Cristo desceu sobre ele no seu batismo, o que é loucura, e o abandonou na cruz. Outra corrente ensina que Jesus Cristo era um fantasma, ele não foi um ser humano, ele não veio em carne. É por isso que João escreveu em 1 João dizendo,
Assim se conhece o espírito do anticristo. Todo espírito que nega que Jesus veio em carne não provém de Deus. Certo? Na primeira epístola, a partir do capítulo 2, ele escreve para os crentes e diz, filhinhos, pela primeira vez ele diz, filhinhos. No primeiro capítulo não tem a expressão santos, não tem a expressão filhinhos. O primeiro capítulo foi escrito para os judeus agnósticos. Ele diz, ei, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos, ele não é um fantasma, ele é um homem. E as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos. Proclamar a quem? Para que tenham comunhão conosco. Esse conosco fala dos crentes. Com quem falava? Com os agnósticos. Mas pastor, está no presente, se confessarmos os nossos pecados, e eu concordo. Nós reconhecemos os nossos pecados. Você reconhece? Claro. Irmãos, eu ensino o perdão dos pecados. Quer dizer, eu reconheço os pecados. Se não reconhecesse os pecados, por que ensinaria o perdão dos pecados? Se não acreditasse que nós temos pecados, seríamos perdoados de quê? O problema dos agnósticos era duplo. Vejamos o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, no singular, pecado original, eles diziam que eles não tinham uma natureza pecaminosa. O agnosticismo diz isso, que o pecado não existe. E Deus diz que todos pecaram. E devemos dizer que todos pecamos. E eles diziam que não tinham pecados, falando do pecado original. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Mas vejamos o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, ação, ato. No versículo 8, pecado original, aqui uma ação, um ato. Fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Nós negamos que temos pecado na nossa carne? Não. Negamos que temos cometido pecado? Não. Versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados. No grego, se estamos confessando nossos pecados, a palavra é homologeu. Confessar é homologeu. Falar o mesmo que Deus fala. Deus diz que é pecado, nós dizemos que é pecado. E Deus diz, perdoados pelo sangue de Jesus. E nós falamos, perdoados pelo sangue de Jesus. Dessa forma caminhamos alinhados com Deus. No próximo programa, cada vez que contempla o Senhor Jesus, contempla a sua beleza, seu amor por você, e você se alegra. Agora você tem paz e alegria. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.